Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a presença dos que vieram aqui durante a sexta-feira à noite, né? Esse horário um pouco complicado, com chuva. Agradecer imensamente ao deputado Tiago Manzoni por esse convite, para que nós possamos falar de forma verdadeira, sem restrições, sobre a questão, várias questões que vêm nos assolando ultimamente e que vêm crescendo, infelizmente. O GT Brasília Mais Segura foi um grupo de WhatsApp criado a partir de um pedido meu, como mãe de uma aluna que estuda na 703 Sul. Na época, o colégio ficava na frente, ela estudava lá na frente do Centro Pop. E havia brigas, muitas brigas entre os próprios moradores de rua. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com essa realidade. O diretor de lá deu a entrevista, explicou que a situação era muito complicada, que eram pessoas que faziam muito uso de crack, que havia um traficante vindo de São Paulo, que ficava ali no meio, e que os roubos ocorriam diversas vezes. Ele já não aguentava mais, ele estava em processo já de falência. É uma escola muito pequena e ele não ia aguentar, ele não ia suportar os gastos. A partir daí, eu pedi ajuda à AMO Noroeste. Thaís prontamente me atendeu, eu tenho que ser eternamente grata, porque mesmo que nós não consigamos sair dessa situação, nós tivemos pessoas que nos ajudaram desde o começo, as lideranças da 700 e a AMO Noroeste, sobretudo, em um discurso que é muito difícil, porque para ser taxado de higienista é muito fácil, né? Então, eu gostaria realmente de agradecer esse momento aqui. O que o GT fez? O GT analisou que as retiradas estavam sendo muito difíceis por conta da liminar. Então, o que era necessário fazer? O GDF ainda não tinha mandado os dados da população em situação de rua para o STF. A pedido do nosso GDF, mandou e formou o Grupo Executivo Multissetorial, né, que vocês devem conhecer, com 17 secretarias, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Defensoria Pública. A partir daí, começaram a implantar as políticas públicas e cada retirada, conforme, retirada que eu falo de uma área que é pública, né, cada uma dessas retiradas, como a vice-governadora Celina Leão já pontuou semana passada, junto ao presidente da República, cada retirada dessas precisa ser homologada pelo STF. Então, pelo menos começou-se a possibilidade de fazer a retirada. Mas, é claro, tem que haver o acolhimento, tem que haver a oferta de assistência social, a oferta de emprego e o que nós notamos, que foi muito triste, a maioria não queria sair. Então, nós ficamos diante de um problema muito grave. O que faz? Porque essas pessoas não eram as desempregadas da pandemia, o trabalho não veio, existe cota para essas pessoas. Existem cotas na universidade, cotas para qualificação, cotas para trabalho no serviço público e nas concessionárias, e essas pessoas não queriam sair. A maioria, tá? Não estou falando que foram todas, não. Muitas foram beneficiadas, conseguiram realmente sair dessa situação, que é o que todos nós queremos, mas algumas não saíam. Por que não saíam? É natural que uma pessoa queira morar na rua? Não. Desde a pré-história, ninguém queria morar na rua, né? Então, o que acontecia? Elas estavam sob efeito de substâncias psicoativas, que, no caso, o crack, que teve uma imensa entrada na sociedade, sobretudo nas sociedades, nas periferias, nas pessoas mais pobres, porque é uma droga muito barata e uma droga de baixíssima qualidade. A partir daí, nós começamos a ver que todos os locais em que havia o uso do crack, muitas dinâmicas eram parecidas. Havia roubo de tudo que tivesse cobre para revenda, ou seja, há um receptador de cobre. Havia também a questão dos recicláveis, que eram também vendidos, não se sabe até que ponto, para fazer lavagem. Então, toda a dinâmica era muito parecida com a dinâmica da 703 Sul. É basicamente também a dinâmica das escolas da Asa Norte. A partir daí, nós começamos a pensar no que seria possível fazer, né? Porque, em primeiro lugar, há que se ter essa certeza, né, de que tudo já foi oferecido e que nós estamos diante de um outro problema. O
problema é essa chegada facílima de um produto que é praticamente um veneno. Esse produto não entra no Brasil, não é plantado no Brasil, ele entra pela fronteira e ele passa vários estados, ele chega aqui, ele anda por aqui e ele é distribuído por aqui. Ele é muito barato. E nós estamos assistindo simplesmente ao consumo aberto no meio da rua, a compra e venda desse produto e ao consumo desse veneno por um ser humano, seja ele qual for. Ele simplesmente já tem uma sentença de morte. Só que não é amanhã, é de 3 anos. Mas isso é insalubre. Por isso o tráfico não é considerado comércio, né? É um comércio, mas é ilegal. Por isso é chamado de tráfico. Ou seja, a substância está entre nós e essas pessoas... Só mais um minuto, por favor. E essas pessoas começam a se tornar muito agressivas. Muito mais do que o restante da população. Além de precisar roubar e furtar, a agressividade também já é um comportamento que tem a ver com o efeito da adicção, com o efeito da dependência. Então, a partir daí, nós precisamos entender como vamos estar dentro da cidade com esses indivíduos que estão fazendo uso dessa substância psicoativa, que não deveria nunca nem ser vendida, mas que estão realmente enlouquecidos, seja por fissura, seja por síndrome de abstinência, seja por necessidade de comprar rapidamente para poder adquirir rapidamente a droga também. Então, o que o GT Brasília Mais Segura hoje está avaliando é essa situação, sabe? Não dá mais para achar que é o desempregado da pandemia. Nós temos que visualizar agora com essas pessoas, com o público. Obrigada, deputado. Boa noite.